Bem-vindos ao podcast Simplificar Negócios, o podcast que pretende ajudar a simplificar e otimizar aspectos do mundo empresarial. Eu sou o José Madeira. E eu sou o Sérgio Silvério. Juntos vamos partilhar estratégias eficazes, insights valiosos e dicas práticas para ajudar empresários, empreendedores e gestores a tornarem os seus negócios mais eficientes, ágeis e bem-sucedidos. Então, traz o teu café E juntos vamos simplificar o negócio. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Simplificar Negócios. Como sempre, hoje é a introdução da minha parte e, de alguma forma, o José Madeira hoje vai apresentar uma nova candidata, ou seja, alguém importante que vai fazer toda a diferença nos negócios, dos seus negócios, dos nossos negócios e, quem sabe, mais do vizinho e mais quem for necessário. Passo já a palavra ao José Madeira, com todo o gosto. Olá, então, obrigado, Sérgio. Então, quem eu trouxe hoje aqui como convidada, quem nós temos é a Cláudia Vieira, que eu conheci e achei que seria interessantíssimo os nossos clientes conhecerem a Cláudia e aquilo que ela faz e o que é que ela pode ajudar, portanto, numa ótica que ela vai explicar. Queres-te apresentar, Cláudia? Olá a todos, obrigada pelo convite para este podcast de Simplificar Negócios. Sim, o meu nome é Cláudia Vieira e eu sou Business Organizer. Basicamente sou organizadora empresarial para empresários, pequenas empresas, microempresas, das várias dimensões. No fundo é isto, é esta a minha categoria neste momento. Muito bem. Maravilha. E eu conheci-te, e já fiz um workshop contigo e como achei interessantíssimo, digo, Sérgio, olha, temos que convidar a Cláudia, porque acho que todos os empresários deviam de. Acho que tiram proveito do trabalho que a Cláudia faz. E nem sequer, eu nem conhecia esta profissão, vá, que existia, não é? Sabia de muitas aplicações que existem, nós próprios já fazemos algumas coisas, mas a ver a Cláudia fazer disto a sua profissão e ajudar os empresários não fazia ideia. E depois percebi que, de facto, epá, faz todo o sentido, é uma grande ajuda, e gostávamos agora de ir explorando o que é que tu, na prática, fazes, que podes ajudar, porque eu já sei que há algumas coisas. O Sérgio é a primeira vez também que te vai ouvir, e então como é que tu podes ajudar, por exemplo, o Sérgio Silvério na empresa dele? Mas antes de mais, vou Ora, ver o teu então, o que é CAI. que eu... Calma aí, vou ver primeiro o teu CAI, ver enquadro o teu nessa nova profissão, que deve ser engraçada. Eu estou muito curioso, qual é os rendimentos de uma nova business organizer, o que é isto, porque estou mesmo curioso em saber. Bom, é assim, perguntas bem, um CAI, não tenho um CAI, não, o meu CAI são vários CAIs diferentes, não existe, esta profissão em Portugal não existe, não é pelo menos considerada nem uma profissão verificada ou certificada. Eu conheci esta profissão noutro país, no Canadá. O meu primeiro cliente foi desse país e foi lá que eu percebi que isto era uma profissão. Eu também, tal como o Zé, não conhecia ninguém, como o José Madeira não conhecia ninguém que fizesse isto, nem nunca pensei que isto pudesse ser algo monetizável, muito sinceramente. Foi algo que eu comecei a fazer desde muito pequena, as coisas que eu faço, muito por hobby e por algo que eu gostava de fazer e nunca tinha sequer posto a hipótese de ganhar dinheiro com isto ou de aplicar isto a outras pessoas, a não ser amigos, familiares, pronto. E mais tarde é que eu percebi que noutros países, de facto, as pessoas utilizam este género de ferramentas e utilizam estas metodologias e pedem ajuda a outras pessoas para fazer isto e pagam por isso, no fundo. E eu, pronto, ok, então vamos a isto, vamos ver qual é que é a aceitação desta profissão aqui em Portugal. E tem sido interessante, tem sido uma experiência interessante, toda esta Tu aceitação. começaste há pouco tempo, pelo que sei. Oficialmente sim, oficialmente a fazer isto a 100%, comecei em setembro de 2023, portanto, há poucos meses, sim. Que Ok. tipo de clientes é que tu tens, Cláudia? Acima de tudo, tenho Cláudia? empresários em nome individual e tenho micro e pequenas empresas, normalmente vão até aos 10, 12 funcionários, pronto. Mais empresas pequenas
Não que eu não possa trabalhar com empresas maiores, eu poderia o fazer, mas também não é aquilo que eu procuro. Acho que é muito mais interessante trabalhar com situações mais pequenas, em que eu possa realmente falar e perceber bem o negócio e fazer realmente alguma diferença. Acho que empresas grandes já Uhum. utilizam e já contratam empresas de maior calibre, chamamos assim, para tratar destas situações e normalmente não se sente tanto a diferença. Eu gosto de notar os resultados daquilo que eu faço, a perceber-me que eu realmente fiz e mudei alguma coisa. Pronto. Então nas pequenas empresas acho que sinto muito mais isso. Além de que acho que em Portugal nós somos muito mais, o tecido empresarial português é muito mais de pequenas empresas do que grandes. Qual é as áreas que tu mais sentiste agora, em que áreas específicas que têm mais procura ou mais afluência É no assim, teu trabalho? muito sinceramente, eu acho que já tive de vários setores. Eu ainda não consegui determinar um setor que me pedisse mais do que outro. Pronto. Acho que cada setor tem as suas particularidades, mas no fundo, uma das coisas que eu me apercebi é que, independentemente da área de negócio, da área da empresa, as dificuldades são muito semelhantes, porque a maior parte das dificuldades está nas pessoas e não no negócio em si. Tem a ver com a forma como as pessoas hum, tratam o negócio, a forma como as pessoas se organizam, por cima de tudo. Tem muito mais a ver, lá está, com as pessoas envolvidas no negócio do que propriamente com o negócio em si. Portanto, acaba por ser muito transversal aos vários tipos de negócio, desde marketing digital, empresas de limpeza, laboratórios de distribuição, portanto, já tive vários advogados, contabilistas, portanto, as áreas são inúmeras porque quase todas elas precisam de apoio na organização. A criação de procedimentos é global para toda a gente. Tu estás, de uma forma a dizer que estás a conectar pessoas com tecnologia. É isso que tu fazes na Sim, prática. no fundo, com E para poderem tecnologia, monitorizar a informação que eles fazem, é assim, não só com como é que isso tecnologia, eu funciona? também. Tu usas algumas ferramentas. Sim, eu não faço só com tecnologia, também com a parte física, ou seja, os próprios espaços de trabalho, hum, com toda a parte também de documentação física, de arquivo, de catalogar, portanto, não só com a parte digital, mas o que me tem impedido mais tem a ver mesmo com a digitalização, não com a digitalização mais comum, quando normalmente as pessoas falam em digitalização pensam em passar os papéis todos para o online, não obrigatoriamente nessa área. Eu não tenho equipamento para fazer digitalização de documentos, por exemplo, em grande escala, mas na digitalização, no aspecto de começar a introduzir de facto ferramentas, plataformas digitais nas empresas que ainda não têm nada, que ainda trabalham só em papel, ou então que trabalham ainda de forma bastante rudimentar, ou talvez não rudimentar, não seja a palavra mais correta, mas talvez com procedimentos que tenham mais espaços do que aqueles que seriam necessários através de outras plataformas, porque ainda usam as plataformas que mais gente utiliza e que se utilizava há mais tempo. E eu não digo que não se deva utilizar na mesma essas plataformas, mas podem haver alternativas e agora cada vez mais há mais alternativas, há mais concorrência, há mais opções no mercado que, embora pareçam muito parecidas, há ali uma outra característica em cada uma que tem uma mais-valia, e às vezes, para quem conhece as plataformas, saber que às tantas se implementarmos uma plataforma X naquela empresa, porque a dificuldade deles é aquela, talvez seja a melhor solução e vamos testar e vamos ver se não funciona melhor, se não diminuímos o número de passos necessários para realizar uma tarefa, se não conseguimos que a comunicação entre os elementos da equipa seja muito mais fluida, em vez de estar. Eu conheci uma empresa há muito pouco tempo que ainda comunicava por e-mail, e quando eu digo comunicar por e-mail era dizer olá, tudo bem por e-mail e responder sim, tudo bem, já chegaste ao escritório por e-mail. Este tipo de conversas, só de simples conversas, ser tudo por e-mail. O tempo que eles demoravam a fazer esta comunicação, que é uma coisa supostamente simples, não é? Demoravam muito mais
Às vezes com uma coisa muito mais. Até o simples WhatsApp. Embora estivessem no digital, não estava a usar as plataformas corretas para aquilo. Sim, Eu estou a exatamente. ver aqui no teu site, tu distingues aqui três áreas de atuação: espaços físicos é uma, documentação física e digital outra e procedimentos outra. Queres-nos falar um bocadinho de cada uma delas para a gente perceber? Por exemplo, nos espaços físicos, não é? Sim, Tu também não é só no digital, mas não é só no também é digital. ajudar quê? O pessoal a ter as mesinhas arrumadas, né? Deixar tudo bem Exato. pronto para o dia a Não, seguir. atenção, não é arrumadas, é o que eu costumo Yeah. dizer. Eu costumo diferenciar muito isto e noto que as pessoas confundem muito estes 2 termos, que é organização e arrumação. São coisas Uhum. diferentes. Eu obviamente que a arrumação vai estar um bocadinho inerente e acaba por estar um bocadinho associada, mas eu não arrumo negócios, eu organizo-os. O que eu quero Uhum. dizer com isto? Uma coisa pode parecer muito arrumada e as pessoas normalmente tendem a confundir estes termos porque se uma pessoa for ao Google e pesquisar organização de escritórios, por exemplo, aparecem aquelas imagens que eu costumo dizer que são dignas de capa de revista, lindas e maravilhosas de escritórios, mesmo muito bonitos, mas que nota-se que nunca ninguém lá trabalhou, Uhum. porque o local de trabalho é para ser utilizado. Não é suposto, nem é obrigatório que ele esteja lindo e maravilhoso, sem nenhum papel em cima e com tudo dito arrumado e bonito. A questão de, para mim, mais importante do que estar bonito ou arrumado é estar organizado. O que é que isto significa? Significa que quando eu pedir a alguém algo, a pessoa sabe exatamente onde ir buscar aquilo que precisa e rapidamente me entregar aquilo que necessita. Ou que eu necessito, neste caso, que eu Uhum. estou a pedir. Portanto, tem mais a ver com a pessoa saber onde encontrar cada coisa, como proceder e como orientar o processo de trabalho, mais do que propriamente se aquilo é azul ou cor-de-rosa, se está dentro de uma gaveta ou dentro de uma caixa. Pronto, claro que depois, obviamente, quando nós trabalhamos com equipas e quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo, mais importante se torna a parte da arrumação, por uma questão de estratégia e de toda a gente conseguir compreender onde é que está cada coisa. E a Pois. arrumação acaba É, por ser inerente. e se quem trabalha sozinho, há aquelas pessoas que têm a mesa que a gente olha para aquilo e tem papéis por todo lado, mas tu pedes-lhe uma coisa e eles vão lá direito e sabem o que está. Mas Exatamente. se Eu costumo pedires a dizer que outra elas são. pessoa. É isso, é isso. Elas são organizadas na desarrumação delas. As pessoas costumam dizer: "Eu sou organizada na minha desorganização". Não, tu és organizado na tua desarrumação. As pessoas são organizadas porque encontram e simplificam. Para elas está simples. A verdade é que para elas aquela mesa sabem perfeitamente onde é que estão as coisas, sabem a que é que corresponde cada monto. Agora, se está arrumado, não. Ou seja, para trabalhar em equipa não funciona. Não serve. Quando Pois. começamos a trabalhar em equipa, precisamos de organizar de forma diferente e aliar a arrumação à organização para simplificarmos todos estes processos e simplificarmos a vida a toda a gente. Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu, nos espaços físicos, é muito a questão, ok, aliar um bocadinho também da arrumação, mas perceber o que é que falha, ou seja, o que é que as pessoas não encontram, qual é a dificuldade delas. Muitas das pessoas têm dificuldade em catalogar, sabem que têm que arquivar aquilo, mas têm medo que se arquivarem tudo ao monte depois não vão encontrar. Qual a melhor estratégia para encontrarem sempre num conjunto de papéis aquilo que procuram? Existem estratégias, existem algumas metodologias que se podem criar ou fazer, e depois tem muito a ver também com a forma, se aquilo. E nós falando então de pequenas empresas, que a maior parte das vezes a pessoa que vai estar responsável será a mesma. Como é que aquela pessoa se organiza melhor? Se está mais disposta a, por exemplo, não sei, mas um exemplo assim muito simples, pôr as capas por cores, por exemplo. Por cor, porque a cor para ela significa uma determinada coisa. E, por exemplo, algo que tem a ver com finanças vai colocar verde, porque o verde é associado a dinheiro. Pronto. Obviamente que para essa pessoa pode fazer todo sentido, mas se eu estiver a falar com uma pessoa que seja daltónica, por exemplo, eu não posso usar a mesma estratégia das cores, Claro. porque não vai funcionar. Para ela, provavelmente vai ter que ser obsedário. Há pessoas que são mais analíticas, há pessoas que são mais visuais. Depois, dependendo da pessoa que eu tiver em frente, eu vou tentar arranjar estratégias. Muitas daquelas que eu conheci através do estágio, eu fiz estágio a nível hospitalar, e tive conhecimento e tratei muito a nível de metodologia do Kaizen, uma metodologia japonesa,
da organização de procedimentos, da organização de espaços, e muitas dessas metodologias podem ser aplicadas e adaptadas aos espaços por forma, pelo menos, a que seja mais simples a pessoa de facto encontrar aquilo que precisa e saber sempre onde colocar aquilo que tem que colocar, aquilo é para colocar ali, é para tirar dali, mas claro que depois exige, quando é em equipas, algum hábito por parte das pessoas depois também para manter esta arrumação barra organização dos espaços. Mas espaços é muito isto. É muito Uhum. a questão de saber encontrar aquilo que precisamos rapidamente, saber onde está, saber onde arrumar e saber onde ir buscar. Portanto, toda esta parte. Isso é a parte dos Isso. espaços físicos. Posso simplificar isso e de uma forma que eu vejo assim à distância, né? Assim, passar do eu para o nós. O que é que eu tenho que organizar para toda a gente saber onde é que está, de forma que toda a gente saber, de forma organizada, né? E estruturada para podermos partilhar o espaço comum. E para simplificar também o espaço da mulher da limpeza, né? Porque a desgraçada, se tiver aquele monte de papéis ainda na organização dela, vai ser mais fácil limpar. Que também é um pormenor. E não só em zonas de produção, em indústria, muito relacionado com a diminuição de acidentes de trabalho. Acidentes, Uhum. pois. Ok. Depois Muito associado com a tens. parte da gestão da qualidade, por a diminuição de acidentes de trabalho devido muitas vezes a coisas que são colocadas em sítios indevidos. Interessante. Depois tens aqui documentação física e digital. No fim, Sim, tens procedimentos. A documentação física e digital, já falaste também um bocadinho. Depois quero é um aí bocadinho assim. O explorar. físico é um bocadinho associado ao espaço físico também. A digital tem muito mais a ver com a organização, gestão de e-mail, criar automatismos no e-mail, criar pastas, criar, lá está, uma estrutura. E digital tem muito a ver, e depois também tem muito a ver com a parte da organização de ficheiros, criação de estrutura de pastas, nomenclaturas, seja para computadores, seja para clouds, portanto, Google Drives, OneDrive, Dropbox, etc. Pronto. Criar uma estrutura que faça sentido para as pessoas, mais uma vez, conseguirem perceber onde colocar o ficheiro e onde o encontrar quando necessitam, sem ter que andar sempre à procura na busca da pesquisa, no motor de pesquisa, para sempre encontrar o ficheiro e mesmo assim muitas vezes não encontro. E tu apanhas muitos clientes, com certeza, se calhar com a caixa de entrada de e-mail com centenas, para não dizer às vezes até milhares de e-mails, não? Milhares. Milhares. Ou ia para os milhares, sim. Sim. Acontece ainda muito. E depois é muito por criação de automatismos e pela criação de perceber, fazer muitos unsubscribes são que as pessoas têm e Publicidade, não têm paciência para pois, tirar, aquela publicidade. muita publicidade, e depois começar a separar para que a caixa de entrada não faça tanto ruído, não tenha tanto ruído visual. Existem ferramentas, existem métodos para nós decidirmos, costuma-se dizer que se nós, pelo menos nos e-mails, se nós, o e-mail abre-se, se nós achamos que demoramos mais do que 2 minutos a responder, ou menos, neste caso, se demorarmos menos de 2 minutos a responder um e-mail, deve ser respondido logo no momento. Uhum. Se demoramos mais, é que pode ser adiado para outra altura. E depois existe esta metodologia, existem metodologias para tornar isto mais fácil de, ok, daqui a meia hora avisa-me deste e-mail, daqui a 2 horas avisa-me deste, amanhã avisa-me deste, e começamos a limpar a caixa de entrada, não precisa ficar ali com aquilo tudo e vamos sendo avisados em alturas diferentes. Às vezes basta isto e já faz muito menos ruído visual, por exemplo. Tu és a Agora favor, depende muito isto já tenho ouvido várias gente a dizer isto dos e-mails. Pá, eu acho que isto também depende dos negócios, né, das atividades, das pessoas, das Claro. profissões. Mas eu, por exemplo, eu tenho sempre a minha caixa de e-mail aberta e já tentei adotar isto, que é o quê? É criar intervalos durante o dia só para ver o e-mail. E depois, fora deles, não estar ali a perder tempo. Sei lá, de manhãzinha quando chego, ver logo os e-mails. Depois só ver ao fim da manhã. Estes blocos de tempo, ia-te perguntar se os recomendas, evidentemente deves-me dizer que depende, né? Depende do negócio, depende se calhar da pessoa. Sim. Não é? Sim, depende do negócio. Há negócios que tu tens mesmo que ter o e-mail aberto porque faz parte da tua ferramenta de trabalho sempre. Mas na maioria das vezes eu recomendo esse tipo de situações. E recomendo nos passos em que tens o e-mail fechado, além de teres o e-mail fechado, desligares as notificações, não teres notificações.
a não ser que estejas à espera de alguma coisa muito importante ou de algum e-mail urgente, pronto. Porque caso contrário, de facto, vais estar sempre com uma distração constante ali em que quando quiseres, ou quando mesmo que inconscientemente quiseres procrastinar uma tarefa, que o e-mail é sempre um bom sítio para irmos abrir. Deixa-me ver se tenho mais alguma coisa para responder. E mais um bocadinho que adiamos aquilo que estamos a fazer. Portanto, sim, deveria haver pelo menos, eu diria normalmente o ideal eram 2 a 3 blocos de tempo para gestão de e-mail. Ou seja, tu vês de manhã, numa fase inicial, eventualmente à hora do almoço e depois ao final do dia. Pronto, seria. Agora, claro que depende muito do negócio, Claro, depende das necessidades, depende. Lá claro. está, é sempre o depende, não é? Ah, mas ajuda bastante não ter as notificações sempre ligadas. E quando falamos de e-mail, falamos do WhatsApp e falamos de outro tipo de ferramentas de comunicação. Isso das Pronto. notificações, tu tens aí algo, eu acho que já falaste nisso, está provado, né, quando nós estamos a fazer qualquer operação, estamos concentrados nela, o facto de sermos distraídos, seja por um WhatsApp, seja por um e-mail, seja alguém a entrar e nós interrompemos o que estamos a fazer, vamos responder ao e-mail, ao WhatsApp ou à pessoa. Quando voltamos, o tempo que despendemos nisso, a voltar a estar no ritmo em que estávamos, Muito. há qualquer coisa aí com as frases, né? Que vocês fazem uma frasinha e depois separas letra a letra, tá muito gira, acho que o Sérgio também conhece, que simboliza bastante o tempo que nós perdemos quando Sim, interrompemos, sim. não é? Sempre que tu interrompes o teu pensamento, quando precisas de voltar, demoras sempre mais algum tempo. Voltas a começar tudo outra vez. O chip tem que novamente retomar outra vez. Então, não és a favor do multitasking, coisa que aqui o Sérgio, por exemplo, é um perito, diz ele, a fazer multitasking, e dizem que as mulheres também são, mas isso se calhar é um engano, não? Eu acho que existem muito raras pessoas que são muito boas a fazer multitasking. E eu digo isto porque eu conheço uma pessoa que é muito boa a fazê-lo, portanto eu não posso dizer que é impossível, mas acho que probabilisticamente aumenta muito a probabilidade, passando outra vez ao termo, a probabilidade de erros. Pronto. Não quer Eu dizer que posso. não seja possível de o Hum. fazer e depende sempre das. Atenção, multitasking depende das tasks, depende também das tarefas que estamos a fazer, obviamente. Há tarefas que precisam muito mais de concentração do que outras. Há tarefas que eu não acho que seja possível fazer, nem se deve ser feitas ao mesmo tempo que estão a fazer outras. Há outras que eventualmente poderão ser possíveis de fazer. Eu própria também já há algumas coisas que faço ao mesmo tempo, mas maioritariamente prefiro focar-me naquilo que estou a fazer, porque noto que que faço o que preciso fazer muito mais rápido e sou mais produtiva quando me foco numa coisa de cada vez. Recuando aí um bocadinho um É tema mais neste aspecto. que tu falaste, só para talvez ver nós estas reuniões e ter passado o mundo digital, automatizações, essas coisas todas que tu falas, hum, tu achas faz sentido, para voltar a essa conversa interessantíssima que estamos aqui a ter, que faz sentido também ter um manual das boas-vindas de alguém, mas digital? Já viste falar disso? É assim, às vezes que eu ouvi falar do o manual de boas-vindas, é assim, e depois depende muito, há pessoas que utilizam o manual de boas-vindas como um manual de procedimentos inicial, Hum, há pessoas que utilizam o manual de boas-vindas e incluem mesmo quase que uma apresentação da equipa e até fazem uma coisa engraçada, também para apresentar a própria equipa e não só os procedimentos da empresa. Mas sim, cada vez mais se fala nisso e eu acho importante. Não acho é que deva substituir o conhecimento e a interação humana das pessoas. Ou seja, eu acho que é importante haver a nível digital um manual que permita de facto à pessoa quan- ter um apoio, porque quando nós entramos num local novo, num novo emprego, seja no que for, mesmo nós, enquanto empresários, quando abrimos um negócio, nós estamos assoberbados com uma quantidade de informação muito grande. E precisamos, ou ajuda-nos muitas vezes, ter ali um apoio que nós saibamos que está ali para caso de necessitarmos. Não é obrigatório que nós o vamos consultar, mas se precisarmos, nós sabemos que está ali. E muitas das vezes é isso
que o Manual de Boas-Vindas existe também, além de ajudar a consolidar os conhecimentos, quaisquer que sejam, e que permitam de facto à pessoa entrar com maior capacidade e com maiores conhecimentos na empresa, dão também, eu acho que, uma segurança extra à pessoa que, ok, explicaram-me isto uma vez, ou apresentaram uma vez, mas eu não quero estar a perguntar à pessoa novamente o nome porque me acabou de me dizer e eu não decorei, ou eu já não me lembro bem o que é que aquela pessoa fazia, ou explicaram-me isto, eu não tenho coragem de estar a perguntar outra vez, ou sinto-me mal por ir perguntar novamente como é que se faz. Se eu tiver algum sítio onde ir verificar e não ter que estar a, entre aspas, chatear alguém para o fazer, eu acho que, além de estar lá tudo bem explicado e uniforme para toda a gente, acaba por facilitar um bocadinho este processo de entrada. E mesmo lá está, para nós que introduzimos um negócio, nós temos tanta coisa, vamos nos esquecer sempre de alguma coisa. Eu costumo dizer que Einstein tinha uma frase que era: nós não devemos ocupar a nossa memória com coisas que não sejam necessárias decorar e que possam estar escritas. Já não me recordo exatamente como é que era a frase, mas é algo deste género a ideia. E a verdade é que o nosso cérebro não está feito para decorar, nosso cérebro está feito para interpretar e conseguir resolver problemas. Tudo o que tenha que ser decorado pode estar escrito em algum sítio, num manual, seja de boas-vindas, seja de procedimentos, seja do que for. E eu acho que o manual é importante para esta segurança. No entanto, não deve descurar a parte de apresentar na mesma pessoa os diferentes elementos, dar a conhecer a empresa e ter um primeiro acompanhamento pessoal, e que faça com que a pessoa se sinta envolvida no projeto e no negócio. Por acima de tudo, porque a pessoa, quando trabalha, para ser uma boa trabalhadora, pelo menos na minha perspectiva, tem que perceber o propósito da empresa, perceber o negócio, conhecer as pessoas que o envolvem, o que é que as motiva a estarem lá, para poder também trabalhar para esse mesmo objetivo. Portanto, este manual de boas-vindas, sim, é bom, tem muitas vantagens, mas tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser bem gerido, na minha perspectiva. Mas esse faz parte do teu trabalho, deduzo eu. Também. Com tanta descrição e detalhe que tu tiveste a transcrever isso, acredito que isso também faz parte. Não sei. Cláudia, até agora, na prática, como é que tu podes ajudar, por exemplo, um empresário como o Sérgio? A mim já me ajudaste, eu sei, mas, por exemplo, como é que podes ajudar o Sérgio a fazer o que tu fazes? Portanto, a ajudá-lo ele a melhorar os procedimentos, né? Seja físico ou digitalmente. Como é que tu normalmente abordas? Tu fazes, dás uma consultoria, fazes uma reunião, tu fazes um levantamento das necessidades, as pessoas recorrem a ti porque têm um problema, como é que isso funciona? A maioria das vezes as pessoas recorrem a mim porque têm um problema. Pronto. Às Uhum. vezes a dificuldade é saberem qual é o problema. Além do sou desorganizado, ponto. Pronto. No fundo eu acabo por conseguir, ao falar com as pessoas e ao conversar com as pessoas, acabo muitas vezes por tocar um bocadinho na ferida e perceber que há algumas dificuldades mesmo na forma como as pessoas falam e como é que abordam as questões que eu vou colocando estrategicamente, perceber que há ali algumas dificuldades e depois vou tentando perceber melhor se posso ou não posso ajudar. E sim, começo normalmente sempre por uma consultoria e por uma reunião inicial, chamada Discovery Call, pronto, a reunião de descoberta, em que eu tento perceber ao certo qual é a dificuldade da pessoa. Porque como é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar, as soluções são inúmeras. Está, existem muitas Uhum. plataformas, existem muitas ferramentas, muitas metodologias. Eu posso fazer só simplesmente uma consultoria em que eu pego nos problemas que eu vejo do negócio e arranjo um plano de ação para que a pessoa consiga agir de acordo com. Eu posso criar este plano e com vários passos ou mais simples. Eu posso depois ajudar e dar formação em algumas metodologias, lá está, ferramentas, plataformas e dar a formação. Como posso depois ajudar a implementar tudo o que é necessário, ou que eu acho que possa ser necessário, fazer o acompanhamento de toda esta implementação ou implementar eu mesma sozinha, depois entregar a chave na mão.
Mas tenho sempre que ter uma conversa inicial para perceber realmente quais são as Claro. necessidades da pessoa, quais são os problemas da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não sabe ao certo qual é o problema, sabe que tem aquela dificuldade, mas não sabe o que é que está a levar àquela dificuldade. Ou seja, muitas vezes o problema está um bocadinho antes do que aquilo que elas pensam. Muitas vezes, digo eu, não sei, diz-me a tu, é falta de tempo. Todo empresário tem falta de tempo, não é? Assim, falta de tempo. E se Falta de calhar há tempo é coisas, sempre. falta de tempo há sempre, não é? Não, mas, e cá está, se nós conseguirmos melhorar alguns procedimentos, não é? Podemos poupar tempo em tarefas que eles neste momento podem não fazer ideia que podem poupar tempo. Há de Sim, certeza muito empresário a fazer coisas que não sabe que se está a levar 1 hora a fazer aquilo, se calhar pode levar 5 minutos. Pode arranjar ali umas plataformas, seja o que for, que é aquilo que tu vais identificar e depois dizes assim: olha, é para fazer isto, mas tu não identificas só, nem dizes o que é para fazer. Tu também podes fazer com as pessoas ou por as pessoas, não é? sim, sim. Eu posso identificar, fazer pelas pessoas, fazer com as pessoas. Tenho várias alternativas. A falta de tempo. Curiosamente, embora toda a gente se queixe da falta de tempo, normalmente não é o problema que me dão. Normalmente o maior problema é não encontro isto, não consigo organizar X, perco tudo, pronto. Mas depois, quando eu sugiro determinado tipo de soluções, aí é que vem a perda a gasto de tempo, que é eu não tenho tempo para implementar isso. Eu não tenho tempo para estar a gastar com isso. Ou então, a mais comum de todas é até agora tem funcionado, portanto, quando começar a ficar muito crítico, eu falo contigo. As pessoas têm uma resistência à mudança muito grande e então só pedem ajuda ou só estão dispostas a mudar e implementar novas coisas quando realmente já chegam a um ponto em que, meu Deus, eu estou a afogar-me, portanto eu preciso urgentemente de uma boia de salvação. E não tentam compor o barco quando ele começa a meter água. Não, porque ele ainda está a dar, ele ainda está a andar. E para já nós ainda fomos conseguindo tirar a água com um balde, portanto, para já o barco está a andar, deixa andar, que está a funcionar. Até sempre se fez assim, porque é que devemos de fazer agora diferente? Uhum. É muito isto, não é? E sim, acham que acaba por ser uma perda de tempo estar a mudar aquilo que já fazem. Esquecem-se é que muitas vezes, sim, não é uma perda, é um investimento de tempo. E sim, tem que se investir algum tempo numa fase inicial para criar este tipo de situações, Claro. mas depois acaba por melhorar muito mais no futuro e demora-se muito menos no futuro. Mas sim, no início é sempre preciso trabalho. Agora, claro que eu posso fazer muito mais fazer o trabalho pelas pessoas, e faço, não há problema. Mas a questão é as pessoas verem o valor nisso e estarem dispostas Claro. a investir nessa situação. Não percebem muitas vezes, isso também se passa connosco, né, na nossa atividade, que para implementarmos algo leva tempo. E esse tempo, no início, as pessoas têm que investir tempo, não é gastar tempo, é investir tempo, porque mais tarde vão poupar. Pá, nada se faz, vamos estalar os dedos e já está. Estou a pensar, por exemplo, quando nós implementamos aqui um cliente novo, o Sérgio tem as soluções de autovenda e pré-venda, nós colocamos um software depois a trabalhar com isso. A gente vai levar ali um período de 1, 2, 3 semanas, às vezes até pode ser mais, em que aquilo leva tempo. Vai haver ali. Eles têm que parar um bocadinho as suas rotinas diárias e têm que olhar para aquilo com olhos de ver. Para quê? Para passar desse tempo, passam a fazer as tarefas muito mais rapidamente, não é? Mas isto às vezes é difícil de perceber. Há aqui um valor que eu vejo, não é por ser proativo. Há sempre frases tipo o Peter Drucker que diz: se queres controlar o futuro, o que tens que o criar, ou seja, tens de ser proativo, preparar as coisas. Não dá sempre. Também tem um amigo que diz assim: se tu não planeias, não te preocupes que alguém planeia por ti. Ou seja, andas sempre no barco dos outros. É que ele faz. Tu hoje salta para ali, amanhã salta para ali, e estamos sempre a apagar fogos. E, bom, essa profissão também tem muito essas áreas e temos, no fundo, também tentar, de alguma forma, arranjar blocos de tempo. Uma das coisas que eu vejo, e o Zé falou, e é interessante, da mesma maneira que tu fazes
a gestão de automatizações de e-mails, de centralização de informação, seja elementos. Eu estou aqui já a fazer o realce assim, de um levantamento de que é que eu até agora percebi, que também é importante, e também para as pessoas que nos escutam, ou quem, os telespectadores também, não é telespectadores, mas YouTube, ou seja lá, nos acompanhem, e é verdade, ou ouvir ou escutar, nos consigam perceber também que muitas vezes o que tu dizes é centralizar dados, partilhar dados. No fundo, que cada vez mais isto é importante. E quando nós temos dados centralizados, porque o futuro, quem tem poder, e cada vez mais notamos isso, é quem tem os dados tempadamente e rápido e conjugados. E agora vamos entrar no outro tema que é muito importante, que é a inteligência artificial, não é? Porque é um tema que toda a gente fala. As tuas ferramentas que mencionam também suportam a inteligência artificial? Sim, algumas sim, Até que ponto que é que elas funcionam? algumas já suportam, outras nem por isso. Eu noto, lá está, falando também, pegando um bocadinho naquilo que eu tinha dito há bocado, a questão da resistência à mudança, eu não entro logo com inteligência artificial a grande parte das vezes pela questão de as pessoas ainda têm um pé atrás muito grande no que toca a esse tema. Ainda têm muito receio daquilo o que é que significa a inteligência artificial. Agora vou pôr aqui uma máquina a pensar por mim, vou pôr uma máquina a trabalhar por mim. É isto que as pessoas pensam quando ouvem inteligência artificial. Nós que estamos mais dentro das plataformas e das ferramentas digitais, nós vamos sabendo o que é inteligência artificial. Mas ainda há muita falta de literacia dos empresários em geral sobre o que é realmente inteligência artificial, embora se tenha vindo a falar cada vez mais sobre isso. Mas as pessoas ficam muito pé atrás. E então eu começo normalmente por criar algo que eles consigam mexer e depois é que posso eventualmente começar. E depois é que introduzo automatismos e dos automatismos posso passar para a inteligência artificial e muito mais relativo a facilitar processos ou facilitar a escrita de determinado tipo de situações, de resolução de problemas também, em algumas situações, pronto, mas ainda não entrei muito na inteligência artificial porque ainda vejo alguma resistência por parte das pessoas, pelo menos que me abordaram até agora. Diz-me um exemplo caricato que te aconteceu no teu dia a dia e que foi bem a diferença e que te inspirou e marcou-te a tua vida num trabalho que fizeste. Conta-nos aí um bocadinho disso. Um trabalho que tu acompanhaste, a automatização, superou as tuas expectativas. Que superou as minhas expectativas? Provavelmente até nem foi a nível digital. O que me superou as minhas expectativas não foi a nível digital, foi até a nível físico, porque foi a implementação do manual de procedimentos num laboratório inteiro de distribuição de medicamentos e dispositivos médicos. Portanto, foi trabalhar numa empresa do zero, desde. Portanto, o laboratório ia mudar de instalações. Com a mudança de instalações implica toda a mudança de documentação, toda a mudança de equipamento, toda a mudança de pessoas, toda a mudança de procedimentos em geral. Então foi o perceber desde o início, quase que a empresa quase que ia começar do zero novamente, não do zero, mas é entender, pegar naquilo e criar todo um manual de procedimentos desde a sua raiz, como se a empresa nunca tivesse existido. Envolveu toda a parte também de investigação de leis, porque depois toda a parte que tem a ver com saúde envolve também toda a parte, uma legislação muito mais apertada. Portanto, envolveu muita pesquisa, muito entendimento das regras que estão por detrás de todo esse funcionamento, mas foi criar desde o organigrama da empresa, que as pessoas esquecem-se de fazer, e é uma coisa que eu acho que é fundamental, e as pessoas só porque são uma ou duas já não fazem o organigrama, e eu acho importantíssimo fazer, até, lá está, às instruções de trabalho de como é que cada programa funciona, como é que cada pessoa se ia movimentar, como é que se haveria de fazer em cada situação e pensar em todas as situações que podem ocorrer, mesmo que nós não queiramos que elas aconteçam. Acho muito interessante essa parte de termos que pensar e se acontecer isto? E se? Mas isso não acontece. Mas pode acontecer. E se? Isso já faz É lembrar a nível industrial, não é? Que eles têm que ter isso tudo, um plano a B. prevenção, não é? Tem que
E foi um estimar bocadinho, todos mas os problemas que possam acontecer, não é? foi um bocadinho, mas foi interessante, porque depois eu peguei neste trabalho monumental que eu fiz, e transporto muito para as pequenas empresas com que eu trabalho, e pergunto muito isso, porque as pessoas não pensam muitas vezes nas pequenas particularidades, nas situações que nunca aconteceram, porque quando acontecerem, nós pensamos nisso. É muito esta: nunca aconteceu", nós quando acontecer nós pensamos como é que devemos resolver. Hum. Porque nós portugueses, eu acho que para mim isso é uma coisa muito caricata, ou melhor, Pois, acho muito interessante. Nós portugueses somos um povo muito desenrascado, eu costumo dizer isto, para o bem e para o mal. Nós somos, lá está, qualquer problema que nos surge, nós somos capazes de dar uma volta de 180 graus para conseguir resolver, arranjamos tudo e mais alguma coisa, mas depois, lá está, por conseguirmos fazer, também não planeamos as coisas e há de se resolver quando chegar o momento. E resolve-se. Não digo que não, mas lá está, gasta-se muito mais tempo do que seria necessário, gastam-se mais recursos, gasta-se mais dinheiro e as pessoas às vezes não têm noção disso. Não é que nós não saibamos resolver, porque nós conseguimos. E é isso que eu também tento passar às pessoas, que é, eu não estou a dizer, e quando tento organizar as coisas e criar procedimentos, eu não estou a dizer à pessoa que a pessoa não sabe fazer as coisas. A empresa sabe trabalhar, os trabalhadores sabem os procedimentos. A questão é, e se for preciso um novo colaborador? E se um colaborador fica de baixa? Ou e se há alguma situação com uma máquina? O que é que acontece? Como é que vocês vão resolver? Como é que vocês ultrapassam este problema? Ok, na altura vê-se. mas Diz, Sérgio. sabes o que tu estás a dizer muitas vezes, eu também acompanho projetos tanto de mobilidade de vendedoras como logística, como neste momento, agora recentemente, a nível de processos industriais, recepção de mercadorias, expedição e transformação. E uma das coisas que eu noto muito claro em pequenas e médias empresas, e existe muito, eu tenho necessidade de me criar substituível. Existe muito esse conceito. Eu é que sei onde é que está a caixa, eu é que sei não sei o que mais, porque se eu faltar, pronto, a empresa vai ter o meu devido valor. Isso são certas coisas que também, de alguma forma, acho que também não é só mentalidade, é o coach, é saber falar com eles, é conseguir envolver as pessoas, é tentar dizer a elas, olha, atenção, porque se tu pensas assim, amanhã podes ficar doente e quando voltas era uma vez a empresa ou o teu lugar. E é porque as pessoas não pensam assim. E isto é muito ego a falar. Acho que as pessoas são muito. Eu é que sei, eu é que mando na empresa, enquanto tem isto, o meu patrão respeita-me. É isso. Isto é muitas coisas que acontecem. E quando nós, tecnologicamente, vivemos, nós tecnologicamente temos as ferramentas, mas as pessoas não entendem isto, porque pensem só no aqui e agora. Isto também é o lado menos bom do aqui e agora, quando se fala, né? Quando as pessoas dizem não deves planear, há cada vez mais a parte do viver o aqui e agora presente, sim, mas também tem que olhar para a frente e dizer assim, não com ansiedade, não com, no sentido de, tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, entre as várias áreas, e é isso que eu sinto, quando se nós não planearmos, não temos ferramentas onde partilhar, e cada vez mais é uma coisa que nós vimos também na tecnologia. Nós, por exemplo, as pessoas antigamente escreviam procedimentos, por exemplo, falámos disso, tinha uma loja online, o que acontecia? Os artigos eram descritos de uma maneira que era só tecnológico, mas agora que é público-alvo que é, sei lá, o consumidor final, as coisas estavam tão bem escritas que ninguém percebia, nem conseguia lançar um produto para o mercado com aquela descrição. E são coisas que penso que também devem fazer parte do teu trabalho, né? Explicar a essas pessoas. Esse conceito, acredito eu, deve ser muito Sim, interessante. também. Tem aqui um tema que eu gostava, e o Zé também gostava de perceber, certamente pode indicar, por um lado, as ferramentas que tu tens, que usas neste momento, ok? Até que ponto a inteligência artificial já está a entrar nesta área? Sim, tópicos muito curtos para criar a curiosidade, para te contratarem e contactarem também, e também os nossos clientes também te abrirem como oportunidade. E de uma forma também nos explicar uma outra ferramenta que tu tens imensas experiências e resultados que tu também usas só como véu para dar ou seja, um entusiasmo para te conhecerem também e fazerem Sim, conhecer não, de e até alguma para forma. as próprias pessoas podem explorar as ferramentas. Eu acho que foi uma das coisas que eu achei muito curiosa quando comecei a trabalhar com isto. Eu já estava um bocadinho envolvida com a parte do digital antes de trabalhar aqui e como estava envolvida, eu achava que era muito óbvio as pessoas já terem ouvido falar destas ferramentas.
e depois comecei a falar com pessoas que não tinham a ver com a área, e é que me apercebi que muitas pessoas não conhecem as ferramentas que eu via como, entre aspas, básicas, ou que ouvi falar nos últimos anos com muita frequência, pronto. E percebi-me que aqui em Portugal não se falava disso, então foi aí também que eu fui buscar as plataformas. Eu trabalho acima de tudo, em termos de metodologias, eu baseio-me, lá está, muito no Kaizen e no Lean. Acho que são pensamentos muito interessantes para quem gosta da organização, mas a nível digital eu utilizo muito plataformas colaborativas, acima de tudo. O que é que são plataformas colaborativas? No fundo, são ferramentas digitais que permitem, como o próprio nome indica, colaborar entre equipa. Agora, eu não as uso muitas das vezes no sentido mais comum da palavra. Ou seja, eu utilizo as plataformas colaborativas com empresários em nome individual sem equipa. Porque para mim não é só o colaborar entre pessoas, mas o próprio negócio é feito de várias secções, é feito de várias áreas, portanto tem que colaborar estas áreas todas em conjunto. Aquilo que eu estava a dizer do organigrama, que as pessoas esquecem de fazer mesmo quando são empresárias em nome individual, é a questão de existem vários departamentos num negócio, mesmo que sejamos só um. E estes departamentos têm que comunicar entre eles. Como é que eles vão comunicar? Como é que estas informações se vão interligar entre elas? Como é que a parte financeira vai interligar com a parte de marketing, que vai interligar com a parte de comunicação com os clientes? Mesmo que sejamos só nós a trabalhar nisso, mas as informações existem na mesma. Então eu uso muitas plataformas colaborativas, mesmo que seja para colaborar comigo mesma. Pronto. E no fundo acabo por utilizar, acima de tudo, plataformas como a Asana, o ClickUp e aquela que eu mais gosto e que, pronto, será sempre a minha paixão, porque é aquela que eu uso mais, que é o Notion, que é muito utilizado fora de Portugal. Noutros países, grandes empresas utilizam este tipo de plataformas e nós cá só estamos a dar ainda os primeiros passos na utilização destas plataformas que de facto permitem criar clientes, criar tarefas, perceber a progressão das tarefas, em que ponto é que estamos, fazer análise de dados, perceber análise financeira, fazer uma gestão de tesouraria, fazer uma gestão de clientes, uma gestão de contactos, perceber até em que nível é que nós estamos, porque nós quando criamos um negócio, ou quando temos um negócio, nós temos um objetivo. Mas para nós conseguirmos saber se estamos a chegar ao objetivo ou não, nós temos que também saber onde é que estamos, em que ponto da jornada é que estamos. E é isto que eu acho que é importante utilizar as plataformas também para percebermos em que ponto é que nós estamos. Como é que nós estamos em cada um dos pontos da nossa empresa, do nosso negócio, do nosso ou daquele onde nós trabalhamos. Então é para isto que eu uso. E no fundo as plataformas que eu uso mais acabam por ser plataformas que acabam por poder depois acrescentar mais colaboradores ou não, depois depende muito da empresa, mas que fazem esta interligação de dados. No fundo é unir várias informações numa mesma plataforma. Uma pessoa utilizar, em vez de abrir, pode na mesma utilizar um Excel, utilizar o Gmail para e-mails, ter uma loja online, utilizar um Canva, por exemplo, para fazer as imagens do marketing, pode depois utilizar um Miro, por exemplo, para criar fluxogramas e procedimentos, mas depois tentar integrar isto tudo numa mesmo back-office, ou seja, eu em vez de abrir 5 ou 6 janelas no meu computador, eu abro uma janela e numa janela eu consigo trabalhar em tudo. Eu acho que isso, por exemplo, facilita bastante e é por isso que eu utilizo este tipo de plataformas que permitem integrar várias funções. Cláudia, e Uma essas das automas. plataformas, só para que não fique a noção, as pessoas podem depois pensar, mas isto deve ser caríssimo. É que a Cláudia preocupa-se, se calhar, em muitas das vezes ter estas plataformas na sua forma gratuita. Muitas delas servem para os teus clientes, né? Nem precisam de ir às versões pagas. A maioria delas não precisam de ir às versões pagas. E se forem às versões pagas, quer dizer, por exemplo, o Notion, na maior parte das vezes, não, até fica na gratuita. Nos outros, mesmo que seja uma versão paga, não são valores, estamos a falar às vezes de 10 euros por mês, não são valores também que eu acho que sejam incomportáveis, também depende da dimensão do negócio, não é? Pronto, mas não estamos a falar de plataformas caras, não, nem pouco mais ou menos. Tem mais a ver com referir depois criar lá as coisas.
Claro, quis referir isso porque às vezes as pessoas podem estar-te a ouvir e, ok, então, mas eu para automatizar estas coisas vou Hum, gastar rios de dinheiro. Pá, e por vezes não. não, a plataforma é É só gratuita. conhecimento. Simplificar isto bem assente. É o conhecimento da Cláudia, logicamente, e são os serviços dela, mas depois ficam com uma ferramenta, se calhar, Rápida, para a vida que não tem custos. exatamente. E muito seguras, muitas delas. Desculpa, estás vias a perguntar. Uhum. Conta-me só uma das funcionalidades, quando nós estamos na era da inteligência artificial, tu achas, uma só, simples, de uma forma fácil e transparente, que tu achas relevante numa dessas ferramentas que tu usas. Por exemplo, no Notion, estive a ver algumas coisas que têm automatização. O que é que faz a automatização numa plataforma dessas? O Notion já tem muito de inteligência artificial, seja para automação de tarefas, como por exemplo, tu conseguires, ao final de um determinado tempo, tu dares um tempo à tarefa e ao final de um determinado tempo ela marcar como concluído, dar-te notificações e enviar-te uma resposta automática, mas acima de tudo tem muito a ver, por exemplo, tu criares um relatório e pedires à inteligência artificial para te dar um relatório através dos dados que tens numa base de dados, permitir-te criar atas, permitir-te criar respostas aos clientes, inclusive o próprio atendimento ao cliente é melhorado através da inteligência artificial, porque te permite, através dos dados que já tens do cliente, saber a melhor forma de comunicar com ele, qual a melhor resposta para lhe dar, por exemplo. Já se consegue isso. Sumarizar, portanto, no fundo, criar resumos daquilo que de um texto grande que se tenha. Portanto, toda esta parte, colocar por tópicos um texto enorme para enviar, por exemplo, para os colaboradores, ou nós estarmos a tirar tópicos durante uma reunião e depois pedir para fazer um texto em condições para ser enviado, por exemplo, a um cliente. Tudo isto ajuda imenso a inteligência artificial neste momento. E é uma coisa básica, digamos assim. Estamos a falar de inteligência artificial no seu nível mais básico, digamos assim, mas que poupa imenso tempo. Eu própria já utilizo, de estar, lá está, num curso, numa formação, estar ou numa reunião com o cliente, e eu vou escrevendo os tópicos que estamos a falar e depois peço para aquilo ser escrito e redigido e até adaptado ou criado em tabela ou criado num template que eu já tenha criado, e eu digo, por favor, coloca a informação que está aqui resumida dentro do template, preenchida e devidamente seccionada. E ele coloca, pronto. Portanto, Que bom. agora as possibilidades, e cada vez mais as plataformas estão a investir nisto, e não digo todas as semanas, mas pelo menos todos os meses sai uma nova funcionalidade neste tipo de plataformas associadas à inteligência artificial. Porque eles querem mesmo investir, É muitas verdade. ainda em versão de teste, mas querem investir cada vez mais nisso, sim, de conseguir melhorar. E gostava de saber uma resposta que para mim, para o nosso público, para os nossos clientes também, e também para os teus futuros clientes, ou que já são, para relembrar um pouco, quanto tempo em média demora a implementação destas? Depende muito daquilo que tu queres implementar. Se queres, por exemplo, só uma gestão de clientes, se queres clientes e financeiro, se queres cliente financeiro e de serviços, depende, lá está, da estrutura, do tamanho que tu queres colocar. Uhum. Mas, e depende também da urgência. Eu consigo fazer isso numa semana, consigo-te implementar isso. Agora, depois a questão tem toda a ver com dar formação, porque eu acho sempre importante dar formação aos colaboradores sobre a plataforma. Não me faz sentido eu implementar uma plataforma nova e depois eles não saberem trabalhar com ela. Portanto, eu dou sempre formação. E muitas das vezes depois é eles testarem, e ainda dou, passado um mês, normalmente volto a reunir para te confirmar se está tudo em condições, se está a funcionar, se é preciso algum ajuste ou não. Mas eu numa, 2 semanas consigo normalmente implementar a plataforma. Agora depende muito, se for uma coisa já com mais, que exija mais detalhe, mais automações, mais umas ideias mais fora da caixa, por assim dizer, mais testes, pode demorar um bocadinho mais, pode demorar um mês, pronto, mas normalmente consigo fazer relativamente rápido, desde que eu acho que a parte que demora mais não é a implementação da plataforma em si, tem a ver com a pessoa perceber o que é que quer da plataforma. Eu costumo dizer, o problema não é a plataforma,
É a pessoa saber o que é que quer da plataforma. Nós percebermos ao certo o que é que nós queremos da plataforma e o que é que nós queremos que a plataforma faça. E que informações é que nós queremos que ela transmita. E a partir daí, depois criar a plataforma não é o mais difícil. É todo este background antes e toda reunir esta informação toda, é isso que pode demorar um pouco mais de tempo. A implementação em si não acho que seja complicado. Muito bem. Mas também, agora, se quem que tiver dúvidas do que a Cláudia está a falar, e eu estou aqui a pôr-me no papel de pessoas que são completamente, têm muito desconhecimento destas plataformas, e até o nome plataforma às vezes pode não dizer nada. Estamos a falar de software, né, na cloud, na internet, que pode ser usado nos computadores, Um no telemóvel. smartphone, num tablet, que pode evitar usarmos um caderno. Eu ainda sou apologista dos cadernos, eu escrevo sempre muito, mas Eu depois tenho também. tudo também nas plataformas digitais. E as plataformas é no smartphone, que depois eu faço no smartphone também está. Isto para quem? Porque eu ainda tenho clientes que ainda outro dia me perguntavam pá, que ele queria uma coisa que pudesse escrever num tablet, por exemplo, porque ele ainda faz tudo num livrinho destes, né? Destes journals, e faz tudo lá, mas depois queria que aquilo tivesse também no computador. Eu digo, pá, mas isso com uma aplicação, tu ao escreveres aí no computador também está, porque isso está tudo ligado. Portanto, só queria referir isto porque sei que há muita gente que ainda nos eventualmente pode ouvir e que nem sequer sabe o que é uma plataforma, não é? Estamos a falar de programas de software que já existem, que são muitas vezes gratuitos e que tu adaptas ao que o cliente precisa para o ajudar a poupar tempo, para o ajudar nas tarefas que eles fazem na empresa e até a nível pessoal, porque muitas vezes também podes dar uma ajudinha nisso, né? Sim, sim. Na organização do próprio empresário, da vida do próprio empresário, não é? Que sei que sim. Mas também queria que tu agora nos dissesses, se as pessoas quiserem saber mais em concreto, o que é, tu tens para aqui um workshop que está mesmo para aí a sair, não é? É, está um workshop quase. E será a melhor maneira, digo eu, de conhecer o teu trabalho. Sim, uma das melhores formas, pelo menos, de conhecer o que é isto das plataformas que tu estavas a falar, e bem, que muita gente não conhece ou não sabe quais são, o que é uma plataforma, o que é uma aplicação, o que é possível fazer ou não, quais são as potencialidades deste tipo de ferramentas. Sim, vou ter um workshop no próximo dia 7 de maio, da parte da manhã, às 10 da manhã, sobre uma das plataformas que eu mais utilizo e que mais adapto aos negócios, que é o Notion, em que eu vou de facto demonstrar quais as potencialidades desta ferramenta e como é que ela é utilizável desde do zero. Portanto, mostrar que não é assim tão difícil, não é um monstro de 7 cabeças que as pessoas muitas vezes colocam, e que qualquer pessoa que saiba escrever um texto, por exemplo, no Word, consegue utilizar uma ferramenta destas. Não é muito difícil, não é nada por aí além, não é preciso saber programação e facilmente uma pessoa depois consegue adaptar estas aplicações à sua vida, seja pessoal, lá está, como tu dizes, seja profissional. E sim, penso que este workshop pode ser uma mais-valia para qualquer pessoa, nem que seja para não só esta plataforma em si, mas também transplantar de algumas, ou tirar daqui algumas ideias até para próprias metodologias que já utiliza. Como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem saber informações desse workshop? Informações está tudo no meu Instagram, em claudiavieira_pt, ou então no meu site, em claudiavieira.pt, www.claudiavieira.pt. Se forem diretamente /workshop -notion, tem lá logo diretamente a página do workshop. Provavelmente algumas já poderão já ter visto, está a ser patrocinado nas redes sociais, mas também tenho lá a informação toda direitinha para quem se quer inscrever. E menos em nada vou colocando nas stories também informações para ver se as pessoas percebem também a importância disto. Não só pela questão de ser o Notion, mas para as pessoas começarem a perceber de facto a importância de organizarem e de digitalizarem as empresas. Fantástico. Muito bem. Chegamos aqui a mais uma entrevista muito, muito especial de uma Lady Cláudia Vieira.
juntamente. Eu e o Zé Madeira estamos sempre prontos para aprender coisas novas e partilhar o nosso conhecimento, ou as inovações que têm aí havido de fora para dentro, às vezes de dentro para fora. Nunca esquecemos que também somos inovadores. Às vezes arrisco dizer que também voltamos a navegar, vamos buscar conhecimento fora e transformamos em algo que ainda nunca alguém pensou. E deixamos mais uma vez, se quiserem conhecer mais, próxima vez vamos ter talvez mais uma lady nova. O Zé Madeira também ainda não sabe, sou eu esta vez a decidir. Para que nós conseguimos fazer algo também, o que é que há no mercado de inovação para as empresas, os desafios que nós todos conhecemos e para ajudarmos que o nosso Portugal consiga dar o nosso melhor para fora e mostrar as capacidades empreendedoras que nós temos, de pessoas extraordinárias no nosso mundo empresarial, empreendedores e não só. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigada pelo Obrigado, convite. Cláudia. Muito obrigada. Zé, tua vez. Cláudia, Igualmente. obrigadíssimo. Foi um gosto e lá nos Claro. veremos eventualmente Vemo-nos no teu dia 7. workshop. Ok? Divulga aí e tudo a correr bem. Muito obrigada. Até breve. Também iremos ver o teu trabalho e partilhar. Obrigado. Excelente dia a todos e obrigado. Até em breve. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Simplificar Negócios. Lembra-te que estamos aqui para te ajudar nesta jornada. Se gostaste do que ouviste, partilha este episódio. Eu sou Sérgio Silvério. E eu sou o José Madeira. Vamos continuar a simplificar os desafios do mundo dos negócios, um passo de cada vez. Obrigado por nos acompanhares e não percas o próximo episódio.